Capítulo 2. Temas, fontes e autores. A terceira geração dos análises surgiu em um contexto de transformação na historiografia, marcada por uma crítica construtiva ao estruturalismo, que prevalecia nas décadas anteriores, particularmente sobre a influência de Fernand Braudel. Embora a história econômica ainda fosse relevante, houve um deslocamento em direção à superestrutura cultural, refletindo o interesse crescente pela história das mentalidades e pela cultura em suas mais diversas manifestações. A mudança foi em parte uma reação contra as limitações impostas por Braudel e suas ideias sobre a longa duração, que priorizavam fatores econômicos em detrimento de aspectos culturais e sociais. A ascensão da nova história, outro nome utilizado para a terceira geração dos análises, ocorreu na década de 60, em um contexto histórico de profundas transformações sociais e políticas, marcadas por movimentos de contracultura e lutas por direitos civis. Esse período foi caracterizado pela efervescência de movimentos sociais que questionavam estruturas tradicionais e buscavam a igualdade e a justiça. O Maio de 1968 na França, por exemplo, simbolizou uma revolta estudantil e operária que desafiou o autoritarismo e exigiu mudanças sociais significativas, ressoando com as demandas por direitos civis e a emancipação feminina que permeavam a sociedade ocidental. O movimento feminista ganhou força, lutando contra a opressão de gênero e promovendo a igualdade no espaço público e privado. Esse ambiente de contestação e reivindicação de novas narrativas influenciou a historiografia da época, levando historiadores a adotar abordagens mais inclusivas e interdisciplinares, refletindo a diversidade de experiências humanas e a complexidade das relações sociais, elementos que se tornaram centrais nas investigações da terceira geração dos análises. Entre os líderes dessa nova fase, destacam-se nomes como Philippe Arié, Jacques Le Goff e Georges Duby. Esses historiadores contribuíram significativamente para a renovação da historiografia, trazendo novas perspectivas e metodologias para o estudo da história. Esses outros historiadores ampliaram o escopo da investigação histórica, promoveram pluralismo metodológico e estabeleceram diálogos com outras disciplinas, permitindo a incorporação de diferentes abordagens, como a psicohistória, que utilizava conceitos da psicanálise para investigar fenômenos históricos, como a sociologia e a antropologia. Passaram a utilizar uma variedade enorme de fontes, que incluíam não apenas documentos já tradicionais, mas também obras literárias, iconográficas e outros materiais culturais. Os temas abordados por essa geração foram amplos e variados, refletindo a riqueza e a complexidade da experiência humana. A história da infância, a cultura popular, as representações da morte e as estruturas sociais foram alguns focos de interesses. Ariès, por exemplo, em sua obra L'Enfant et la vie familiale sous Ancien Régime, explorou como a ideia de infância evoluiu ao longo da história, argumentando que a percepção da infância como uma fase distinta do desenvolvimento humano só surgiu na França no século XVII. Ele argumentou que na Idade Média, as crianças eram vistas mais como miniaturas dos adultos do que como seres com identidade própria. Sua pesquisa sobre a percepção da infância levou uma série de estudos posteriores e inspirou novas abordagens sobre o tema. Le Goff, um dos principais editores da revista no período conhecido por suas investigações sobre a cultura medieval e a construção de representações coletivas, na sua obra En la naissance de purgatoire, ele examina como a ideia do purgatório surgiu e se desenvolveu na cultura cristã medieval, destacando a relação entre as mudanças sociais e as transformações nas crenças. Sua abordagem meticulosa e interdisciplinar permitiu uma nova compreensão da mentalidade medieval, mostrando como as representações do além influenciaram a vida cotidiana das pessoas. Duby, por sua vez, também é reconhecido por sua contribuição à história das mentalidades,
especialmente em relação às estruturas sociais. Em seu livro Les Trois Ordres, ele analisa a representação coletiva da sociedade medieval, dividida em 3 grupos: padres, cavaleiros e camponeses. Dubai argumenta que essa divisão descreve a realidade social e legitima a exploração dos camponeses pelos senhores. Sua análise revela como as ideologias sociais estão intrinsecamente ligadas às representações coletivas e à história das mentalidades. Um outro ator importante desse período é Jean-Louis Flandrin, cujos estudos sobre a família e a sexualidade no antigo regime francês contribuíram para a compreensão das mentalidades da época. Em suas obras, Flandrin aborda a natureza da autoridade paterna e as atitudes em relação às crianças, influenciando o campo da história social e cultural. Seu trabalho ajudou a estabelecer uma ponte entre a história das mentalidades e a história social, promovendo a compreensão mais integrada das questões familiares e emocionais. Jean Delumeau é notável por suas investigações sobre a história do medo e da culpa na cultura ocidental. Em sua obra Le Peuple de Dieu, ele analisa como as emoções coletivas e as crenças religiosas moldaram a experiência humana ao longo dos séculos. Delumeau utilizou conceitos psicanalísticos para interpretar fenômenos históricos, contribuindo para a psicologia histórica e a compreensão das mentalidades. Sua análise destaca a interseção entre as emoções e a cultura, revelando como o medo e a culpa influenciaram o comportamento social e as crenças ao longo da história. A revista Análise, que servia como principal plataforma para as ideias do grupo, passou por transformações significativas durante essa geração. Com a entrada de novos colaboradores e a ampliação do escopo temático, a revista tornou-se um espaço para a discussão de uma gama mais ampla de assuntos, refletindo a diversidade de interesses dos historiadores da época. Essa ampliação temática incluiu artigos sobre história cultural, social e da mentalidade, solidificando a revista como um pilar central na historiografia contemporânea e principalmente estabelecendo novas concepções teórico-metodológicas.